Olá, muito boa tarde para você que está aí no seu lar, no seu trabalho, ou está no carro. Eu não sei onde você está, não sei se está acompanhando pelo nossa programação pelo YouTube ou pelo aplicativo da Rádio Pinheiros, mas seja muito bem-vindo, está começando mais um programa Sempre Juntos. Eu sou a Taina Félix e eu estarei aqui juntamente com Samuel Lopes, conversando com vocês de um tema excelente, gente. Eu quero lembrá-los que nós somos agentes de boas notícias. Isso não é ótimo? Isso não é muito especial? Nós estamos, assim, todos os dias sendo bombardeados, né, há meses, anos, né, com notícias difíceis, né, de entender, difíceis, às vezes, de compreender. Então, hoje é um dia ideal para a gente falar de um assunto bom, falar de Deus, falar das promessas, das boas novas para nós, para relembrarmos que nós temos um trabalho fundamental, nós somos agentes de boas notícias. E eu vou agora conversar com ele, eu gosto de falar desse tema com Samuel Lopes, né, Samuel? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tainá, boa tarde, nossos telespectadores, as pessoas que estão aí nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, que Deus fale grandemente aos nossos corações hoje. E realmente é um assunto de extrema urgência e de extrema relevância para todo cristão, né? Eles entender que é um agente de boas notícias. E isso é até, eu acho, regozijante para a gente, né? Saber que, apesar das coisas ruins que acontecem, nós estamos como agentes de boas notícias. Muito bom. E antes de começarmos, eu quero ver quem está online. Olha, estávamos assistindo agora o programa com Helenivação, né, Capelania, e nós vimos aqui o chat, as pessoas super participativas, e nós contamos com vocês aqui também no nosso programa de agora à tarde, né, a Silvia, o programa Ebenezer, Renato Martins, o Rogério, a Rosimeire, todo mundo aqui, a Valquíria, todo mundo conectado. Eu convido vocês para continuarem aqui conectados com a gente também, para participar desse bate-papo, dessa conversa tão prazerosa, tão especial. Porque falar de Deus, falar das coisas de Deus, dos céus, é muito especial, é muito bom. Exatamente. É sensacional e deve ser, de fato... deve estar no coração da gente, né? Essa preocupação de falar das coisas espirituais, das coisas do alto, na certeza que nós estamos aqui de passagem, né? Nosso lar celestial já está guardado e separado para nós. Então, é isso que deve pairar no coração de todo cristão, né? Dia a dia. Muito bom. Então, já que nós falamos isso, você complementou. Samuel, por que é tão importante da gente falar sobre esse tema constantemente? Não só nós aqui no Sempre Juntos, mas quem está em casa acompanhando esses assuntos, fazer parte, né, das conversas em famílias, em amigos. Por que é tão importante, Samuel? Tainá, a gente tem que sempre lembrar, né, que pensar e falar sobre essas boas notícias é lembrar e pensar dia a dia que nós fomos chamados para uma missão, né? A disseminação, né? A proclamação, fazer com que essa notícia seja conhecida por várias e várias pessoas. Então, primeiro, pensar nisso, né? Saber que nós temos uma missão. Nós não estamos aqui por nada, por qualquer coisa ou por coisa nenhuma. Nós temos uma missão, nós fomos chamados para essa missão. Então, lembrar disso, né? E segundo, entender que o próprio Cristo, né, foi quem chamou. Então, é uma missão muito importante, né? O anúncio dessa notícia é de extrema relevância para o próprio Cristo, né? E segundo é que essa é a notícia mais importante para o homem. Essa é a notícia mais importante para nós, seres humanos. Não existe outra notícia mais importante do que essa boa notícia, da qual fomos chamados para anunciar. Porque, Tainá, ela faz uma mudança na vida do ser humano de forma completa. É uma mudança antes, dentro do seu interior, e é uma mudança que vai desembocar nas nossas atitudes, pensamentos, ações, motivações. Então, falar dela e entender a importância dela nos direciona para o fato de que essa é a notícia mais importante que
que nós temos que viver e falar e anunciar e ajudar com que outras e outras pessoas entendam também sobre essa notícia. Então, principalmente por essas duas coisas. Primeiro, porque para lembrarmos dia a dia que temos essa missão, que fomos chamados pelo próprio Cristo para falar sobre essa boa notícia. Segundo, porque essa é a notícia mais importante do mundo. Tainá, se nós morrêssemos sem essa boa notícia, quão desastrosa seria a nossa realidade espiritual. Mas morrendo, independente das circunstâncias, independente da classe social, independente do dinheiro na poupança ou a falta dele, se morrermos entendendo essa boa notícia e aceitando essa boa notícia na nossa vida, nós morreremos em paz e tranquilos, sabendo que o melhor ainda está por vir, não aqui na terra, mas depois da nossa morte. Então, é por isso que nós devemos falar dia a dia sobre essa boa notícia. Aí, você que está em casa deve estar se perguntando assim, gente, vocês estão falando dessa boa notícia, tem que anunciar, tem que falar. Mas, Samuel, qual é essa boa notícia, Samuel? Que a gente tem que falar mesmo? Tainá, para a gente não perder o costume, eu vou querer ler um versículo lá do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte, lá, o capítulo 2 de Lucas é a passagem do nascimento de Cristo, né? Uhum. Então o escritor vai falar detalhadamente sobre esse nascimento. E esse trecho, né, do versículo 8 ao versículo 20 é a parte em que os anjos têm aquele diálogo com os pastores, né? E o versículo 10 diz o seguinte, olha, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia, Tainá. E perceba que os anjos, quando falam aos pastores, né, eles estavam ali para anunciar as boas novas, ou seja, as boas notícias de grande alegria. E o versículo 11, esses anjos detalham que boa notícia é essa, né? Os nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Interessante que a palavra Cristo aqui não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo aqui significa o ungido, o separado, aquele que estava sendo esperado no Antigo Testamento e agora está se cumprindo aqui. Então, para eles, foi a excelente notícia, a maioral notícia, a notícia mais importante. Interessante que, versículo 20, ele vai falar o seguinte, olha, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Muito bom. É essa que é a reação, deve ser a reação, Tainá, de toda pessoa que entende, que escuta essa boa notícia. Essa boa notícia, Tainá, é que o Filho de Deus, o separado, o ungido de Deus, Jesus Cristo, ele veio ao mundo. E não apenas veio ao mundo, mas ele veio ao mundo como um homem, como um homem que não pecou, mas para morrer em nosso lugar. Aquela cruz era nossa. Estava separada para nós, porque o salário do pecado é a morte. E no Éden, quando pecamos, o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou várias outras coisas. Mas essa boa notícia vem nos presentear, mostrar mostrar para mim, para você, Tainá, para as pessoas que estão nos assistindo agora, que Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus. Sentiu as nossas dores. Ele se compadece de nós, porque ele sentiu as nossas dores. E o mais importante, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. Então, Tainá, essa não é só uma boa notícia, mas essa é uma excelente notícia. Ela é. Há salvação para o pecador. E nós precisamos entender isso de coração verdadeiramente, né? Entender e compreender a importância, a força que isso é,
o projeto perfeito, o plano perfeito de Deus, né, para as nossas vidas. Exatamente, Tainá. E a gente, entendendo que foi chamado para essa missão, não devemos nos descuidar com tão grande chamado. Muito bom. Interessante que Jesus, ele nos chama para isso. Uhum. E os telejornais, eles ganham dinheiro com a desgraça alheia. Ai. E a gente percebe hoje que parece que alguns noticiários, alguns repórteres vibram quando tem muitas mortes, quando bate recorde de morte, né? Uhum. Sensacionalistas. Exatamente. Isso não é uma boa notícia, é uma péssima notícia. Eu queria que ninguém estivesse morrendo. Exatamente. E quando a notícia ela ainda é suave, eles tentam de alguma forma trazer um título impactante que, quando você começa a ler a matéria já preparado para aquela notícia ruim, você lê e fala, peraí, mas não é isso que está no título, não é bem isso. Exatamente. Mas eles são tão apegados em nos fazer ter medo, né, em nos assustar, em ter o auge ali, né, ter aquela audiência, exatamente, que eles são focados nisso, exatamente, né? E ao invés de passar a informação como ela deve ser, e aí estica um pouquinho o entendimento da notícia e tal, mas eles ganham dinheiro com isso. Mas interessante, Tainá, que a nós foi confiada a boa notícia. Isso então, é muito bom. Que nós possamos, independente das pessoas que estão dando más notícias, realmente viver dia a dia num anúncio, ou seja, anunciando essa boa notícia. Jesus veio ao mundo para trazer paz, para perdoar o pecado daqueles que se arrependem deles. E veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Na perspectiva que a vida não é apenas uma vida terrena. Não é acordar, dormir, trabalhar, estudar, ter filho, casar, depois dormir, trabalhar, ter filho, casar, dormir, aquele trabalhar. Ciclo, né? Não. A nossa vida deve estar, os nossos olhos devem estar fitados na vida que há por vir, a vida plena com Deus. Muito a salvação bom. Em Cristo Jesus nos aponta para uma vida eterna. Amém. Então, ser agentes de boas notícias é anunciar que há vida eterna, que há salvação para o pecador arrependido, que há mudança de vida interna e externa para aquele que entende o Senhor como Jesus como seu Senhor e Salvador. Muito bom. Aí, Samuel, eu venho com a próxima pergunta e eu enfatizo para você que está nos ouvindo que você, né, é um agente de boas notícias, você é um comunicador de boas notícias. Você pode trazer boas notícias aonde você chegar. E aí, quais são os efeitos que podem ser gerados dessas boas notícias, né, dessa boa notícia na vida das pessoas, Samuel? Tainá, eu vou fazer merchan aqui, viu? Pode fazer, o espaço todo seu. Olha que aproveitador, né? Não, pode, fica à vontade. Creio que até segunda-feira nós estaremos lançando um novo curso do pastor Alberto, né? Pastor Alberto de Lima. Ele vai falar sobre lidando biblicamente com a ansiedade. Ai, que excelente. E tem uma... E fique ligado, né? Acho que de hoje para segunda a gente vai lançar esse curso. Ó, gente, quentinha a informação, hein? De primeira mão. Breaking news. Breaking news! E, Tainá, ele fala uma coisa sensacional, Tainá. Ele fala o seguinte, falando sobre as emoções e falando sobre alguns problemas psicológicos e tal. Ele fala o seguinte, um problema teológico, que foi a queda do homem no Éden, gerou problema psicológico, meu Deus, problema sociológico, problema ecológico. E eu acrescento mais 2 problemas. Problema espiritual e problema fisiológico. Primeiro problema, o pecado, que o pecado gerou. Espiritual. Deus vai dizer para Adão que ele morreria. E de fato ele morreu. A morte espiritual. Todos agora estão no mesmo balaio,
no mesmo local, assim. Nós todos estamos mortos em seus delitos e pecados. O problema espiritual que trouxe a morte espiritual para a vida do homem. Uhum. O problema fisiológico é agora que nosso corpo adoece. Uhum. Nós envelhecemos. Uhum. Nós morremos fisicamente Sim. também. Então, o pecado trouxe problemas fisiológicos para o ser humano. Agora nós pegamos doença, vírus. Estamos sujeitos, Hoje a gente está passando né? por esse momento, né? O vírus do Covid aí, disseminando várias vidas, né? Então, Muito dizimando triste. várias vidas, né? Então, problema fisiológico, problema psicológico. Tainá, quantas e quantas pessoas estão com depressão hoje? Meu Deus. Quantas e quantas muitas. pessoas estão agora ansiosos, ou Muitas. com ansiedade generalizada, que chega ao ponto de paralisar, você não consegue lidar mais. Eu, na minha família, tenho parentes que têm doenças psicológicas e a gente conviveu já algumas coisas que não é fácil, sabe, em alguns momentos. Mas também trouxe problemas. Agora nós agora nos voltamos para o nosso próprio eu, nosso próprio ego. Problema psicológico. Nós agora nos vemos mais do que realmente somos. Somos o centro. A arrogância. Né? Arrogância, gente do céu. Mas também trouxe problema sociológico. Quantas e quantas guerras foram travadas porque as pessoas não conseguiram se resolver? Para imaginar no nosso dia a dia, quantas e quantas vezes nós não conseguimos entender bem o outro e nós nos estressamos com o outro. Não, é uma comunicação com ruídos, né? De você, às vezes, quando você vê que o problema está maior do que deveria estar e você para analisar ou conversar com a pessoa, aquele problema não deveria existir, né? Exatamente. Tipo, não tinha, Apenas uma ninguém estava conversa. errado, mas houve uma má compreensão de uma apenas fala. Apenas uma conversa resolveria aquela questão. Mas não houve conversa, não houve diálogo. Uhum. Isso é um problema sociológico. E às vezes o nosso próprio coração gera monstros maiores do que eles são mesmo. Exatamente. E o último, né? Os problemas ecológicos. Amigo, nós agora não sabemos lidar com a natureza. Nós somos chamados para ser administradores da natureza. Mas como estamos agindo com desmatamentos, com extinção de alguns animais, ou então deixar alguns animais à beira de extinção. Gente do céu. Isso é um problema ecológico que o pecado gerou. Se nós formos ver, estudar e analisar e internalizar qual é a devastação que o pecado gerou na vida do homem, Tainá, a gente deveria se preocupar mais em não pecar. Não pecar. Porque o cristão agora tem a possibilidade de não pecar mais, né? Não digo ser perfeito. Porque o próprio João vai nos ensinar sobre isso, né? Nossa, olha, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele foi propício a nós. Ele se entregou por nós. Mas os efeitos das boas notícias que é gerado no coração do homem é que ele entende a sua realidade. Nossa, eu estava mais perdido do que eu imaginava. O segundo efeito é que ele entende que ele não consegue se salvar a si mesmo. Nada que eu faça vai me fazer ser salvo, porque eu não tenho forças para tal. Existe uma dívida a ser paga e eu não tenho todo esse valor. E nem se eu guardar toda a minha vida, eu não consigo pagar essa dívida. Mas Cristo pagou essa dívida na cruz. Ele entregou a sua vida para que essa dívida fosse paga. E agora a ira de Deus não está mais sobre nossa cabeça. Agora nós somos amigos de Deus. Isso é um efeito dessas boas notícias na vida do homem. Eu agora tenho paz com Deus. Amém. Eu agora tenho acesso, não apenas isso, mas à vida eterna. Amém. João, quando vai escrever a primeira carta, ele vai dizer o seguinte, que na verdade ele estava lembrando aqueles irmãos que, em Cristo nós temos a vida eterna.
Não se preocupem, em Cristo nós temos a vida eterna. O maior problema foi solucionado na cruz, então creia em Cristo. Aí na perdição batia a nossa porta. Estávamos indo de encontro ao abismo. O carro, entre aspas, de nossas vidas estava descontrolado. Nossa esperança estava morta e com risco iminente de sofrer as consequências dos nossos pecados. Mas a certeza, mas com Cristo, né, a vinda de Cristo, e ter certeza nisso, que Ele veio como homem, morreu a nossa morte, e através desse sacrifício nós temos a vida eterna. Agora, Tainá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, esses são os efeitos dessa boa notícia na vida da pessoa, do ser humano que crê nessa boa notícia. Muito bom, Samuel. Que explicação, que palavra, né? E até antes da gente ir para a próxima questão, eu gostaria de compartilhar algumas mensagens. O Antônio, a Silvia Costa está nos assistindo de Cajati, aqui no interior de São Paulo. E aí a Neuza também. O Antônio escreveu: boa tarde, Tainá, gosto desse programa. Para mim, a boa, não a melhor de muitas outras, é que Deus mandou o seu filho para morrer em meu lugar, para me salvar. Abraços para você e para o entrevistado. Aquele que dizer que é a melhor, né? A boa e melhor. A Luzia colocou: que Deus abençoe o nosso país e traz livramentos para a nossa nação e livra-nos do mal, né? Amém. É realmente isso, Luzia, é isso que a gente quer muito, né? A gente almeja, a gente sonha, né? A gente ora, né? Para que isso aconteça. A Eliane colocou: boa tarde a todos, gosto muito do Sempre Juntos, dos temas abordados, que alegria vê-los, Tainá e Samuel. Obrigada pelo carinho, amém. E a Nancy colocou aqui, deu boa tarde, ela colocou: devemos nos arrepender, servir mais a Deus do que o homem. Jesus pagou os nossos pecados, mas o povo aí, faltou aqui o texto. Jesus pagou nossos pecados, né? Realmente. Depois completa aqui pra gente, Nancy, para eu poder compartilhar. E aí vem essa próxima pergunta que eu faço agora, eu vos faço, Samuel. Que é assim: por que nós devemos anunciar essa boa notícia se nós sabemos que existem o povo eleito, né? Eu posso usar um comentário do reverendo Arival que ele fez uma vez no culto? Pode Posso, ser. né? Eu lembro que uma vez ele falou bem assim: eu queria ter um hacker para ter acesso lá no livro de Deus, para saber quais são os eleitos e ir direto neles já pregar a palavra. Mas não nos foi revelado, não é, né? Nós não podemos julgar nem saber. Então, nós precisamos anunciar. Exatamente. Mas sabendo que existem os eleitos, né? Por que essa importância? Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu tenho um livro para indicar. Por favor. Esse livro aqui é Evangelização e a Soberania de Deus. Estou lendo, não terminei ainda. E ele é fininho, gente. É fininho. Tem 100 páginas, 112. E eu estou gostando muito dele. Ai, que legal. E é uma boa para vocês que quiserem entender um pouco sobre a soberania de Deus e também a evangelização. Então tá aí a dica de leitura para você. É J.I. Packer. Muito bom. Mas voltando para a pergunta é muito boa, Tainá. E muitas pessoas fazem essa pergunta e não entendem direito. Mas como assim? Me explica. Se Deus é soberano, sabe todas as coisas, por que eu tenho que evangelizar? Qual é o motivo pelo qual eu devo evangelizar, né? Isso é uma pergunta boa pergunta. Comum. Presente. E a primeira coisa que me vem à mente, Tainá, é que, primeiro, é um mandamento do Senhor Jesus. A mensagem, as últimas mensagens de Cristo para os seus discípulos antes de subir aos céus, está em Mateus 28 e Atos 1:8. Uhum. Lá, claramente, nós percebemos que Jesus orienta seus discípulos, lá em Mateus primeiro, a ser discípulos, aos seus discípulos, a fazer discípulos. Uhum. Ensinando, batizando e indo, aonde estiver, fazer discípulos, anunciando o que foi ensinado para eles. Então, primeiro é um mandamento. O próprio Cristo envia os seus discípulos. E nós, nessa mesma perspectiva, somos discípulos de Cristo. Uhum. Então, essa ordem também é para nós. Muito bom. Aonde nós estivermos,
devemos anunciar o evangelho. E quando a gente lê Atos 1:8, e foi até a pregação do pastor Ival ontem, lá no a Grande Comissão. Grande Comissão. Ele falar sobre princípios para revitalizar a sua igreja, né? Princípios bíblicos para revitalizar a sua igreja. E o interessante é que esse versículo vai nos apontar que nós devemos ser testemunhas e anunciar Jesus Cristo em todos os locais onde estaremos. É a mesma mensagem de Mateus 28. Então, a primeira questão é sobre essa pergunta, e foi uma boa pergunta, é que devemos anunciar porque é um mandamento. Então, só por isso eu deveria anunciar. Mas também, responde. A segunda coisa que nós percebemos, Tainá, é que o evangelho é anunciado porque é dessa forma que as pessoas conhecerão a verdade e serão salvas. Deus separou esse método para que as pessoas sejam alcançadas. É com a pregação da palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Não é isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever para a igreja de Romanos, para a igreja em Roma? É dessa forma que nós alcançaremos os eleitos, anunciando. Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Exatamente. Como você disse aí, que o pastor Ival falou sobre o hacker e tal. Não conhecemos, mas a forma pela qual Deus separou para que seus eleitos sejam alcançados é pela pregação do Evangelho. É pela pregação do Evangelho, Tainá. Então Deus opera a fé nos seus eleitos por meio da sua palavra. E pelo poder do Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E o que me vem à mente é um texto, Tainá, lá, que escrito por Paulo, que ele escreveu para o seu irmão Timóteo, para o seu amigo Timóteo, para o seu discípulo Timóteo. Está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, e aí eu quero ler só o versículo 10, diz o seguinte. Vou ler do 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Eu estou preso, mas a mensagem não está. Eu estou preso, estou sendo algemado, estou passando por sofrimento, mas a palavra de Deus não está. Ele estava anunciando para os soldados ali. E ele vai falar que ele suporta todas essas coisas por causa dos eleitos. E se nós olharmos a vida de Paulo, foi um dos maiores missionários da Bíblia, se não foi o maior. E a gente olhar vários homens de Deus, comprometidos com a palavra de Deus, entenderam a mensagem do Evangelho e acreditavam na eleição ou não, mas a maioria sim, e eram pregadores da palavra. Amém. Então, por que devemos anunciar, se existem os eleitos, é exatamente por isso que devemos anunciar, porque existem os eleitos. Porque imagine só, e foi uma frase do Augustus, do pastor Augusto Nicodemos, ele falava, né? Se não existissem os eleitos, não existiria motivo para evangelizar, porque eu não sei se vai ser salvo. Mas por existir os eleitos, isso me motiva mais e mais evangelizar, porque eu sei que pessoas serão alcançadas. Eu sei que pessoas ouvirão a mensagem do Evangelho e responderão positivamente para ela. Então, entender a eleição, isso deve gerar muito mais fervor para falar do Evangelho, para pregar o Evangelho, para espalhar esse Evangelho da salvação, que aponta para uma vida, não apenas aqui, mas uma vida eterna, deve motivar nosso coração. Exatamente. Deve nos apontar para essa realidade, que existe sim os eleitos, e devemos correr, lutar, trabalhar, evangelizar, procurar meios para que a mensagem seja alcançada, para que a mensagem seja espalhada. As redes sociais são aí para isso.
Quantas e quantas pessoas nós evangelizamos essa semana? Quantas e quantas pessoas nós separamos um tempo do dia para mandar uma mensagem ou um texto bíblico Para essa pessoa. para essa pessoa? Gente, um dos temas de um dos programas, Samuel está falando, que é sobre a questão das redes sociais, né, das mídias, tecnologia. E uma das coisas que a gente vem falando muito é como a gente lidar com essas tecnologias de forma correta. Às vezes, nós estamos agora, né, passando por esse período de ter que ficar em casa. Estamos ficando em casa, passando mais tempo em casa, e você pensa, como eu vou evangelizar? Essa semana que passou, né, com o Samuel, a gente estava tendo uma ideia de um materialzinho para evangelizar, e falando, vamos pedir para fazer uma arte, né? Estava falando até com a Laís, que ela que cuida dessa parte. E aí eu falei assim, tá, mas isso só vai acontecer também depois que voltar ao movimento, né? Porque para distribuir, aí você pensa, mas o que dá para fazer enquanto isso? O que nós podemos fazer enquanto não voltar, né? E as nossas mídias estão aí, nosso celular está aí, é compartilhar alguma programação legal, é compartilhar uma frase boa, um versículo, ou mesmo a própria leitura, né? A pessoa pode fazer uma leitura e compartilhar, quem Exatamente. tiver mais desenvoltura, for mais... não for tão tímido, não fala sobre timidez aqui também, hein? Tem aluna da nossa escola, do EAD, que ela, por si só, ela começou a gravar vídeos no Instagram Olha com que mensagens bíblicas. Olha que legal. Então, eu achei muito legal. A iniciativa, Porque né? é iniciativa, não precisa ser teólogo, precisa conhecer a palavra. Você conhece a palavra? Você conhece o Evangelho de Cristo? Esse Então, amor, né? coloque em prática. Você é um agente de boas notícias. A melhor notícia está no seu conhecimento. E o que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Exatamente. Será que nós vamos guardar essa boa notícia para a gente e não para o outro? Será que nós só queremos ganhar o presente e também não queremos presentear o outro? De que adianta aquela informação retida só para você, ficar Exatamente. guardada ali? O que você vai fazer sozinho, sabendo? Porque aí tem um perigo, quando você guarda muito só para você e não compartilha, você se sente, às vezes, mais conhecedor do que o outro, né? Exatamente. Porque é uma tentação, você, às vezes, se vangloriar, você ficar orgulhoso, né? Então, compartilhe para que mais pessoas possam aprender mais. E aí vem a próxima pergunta, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Como nós anunciamos, como nós podemos nos preparar para anunciar essa boa notícia, Samuel? Porque Boa também pergunta, tem Tainá. aquela preocupação de, tipo, vou ter que fazer um curso de teologia, eu vou ter que fazer todos os cursos do EAD, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, antes de começar a falar. Me diz, Samuel, como a gente se prepara? Vamos lá. Existem algumas coisas que nós devemos fazer e, de fato, para anunciar essa boa notícia, né? Essas boas novas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que devemos anunciar essa boa notícia no poder do Espírito Santo. É por isso que quando nós lemos o texto lá de Atos 1:8, nós veremos que no início do versículo, mais recebereis poder do Espírito Santo. Tainá, sem o poder do Espírito Santo, não há evangelização. Porque é Ele que impulsiona, que nos motiva, que nos direciona para termos a coragem de falar sobre o Evangelho. Quando nós lemos o livro de Atos, nós perceberemos que em vários momentos a igreja de Cristo ali teve medo, Tainá. Mas, quando nós percebemos, sempre aquela igreja recebia o enchimento do Espírito Santo e ali eles tinham coragem para evangelizar. Então, sem o poder do Espírito Santo, nós não evangelizaremos. Então, a primeira coisa é entender que a evangelização é feita pelo poder do Espírito Santo. E o que devemos fazer com isso? Buscar intimidade com Deus. Buscar intimidade com Deus. Para daí nós entendermos, nos enchermos mais de Deus, nos enchermos mais do Espírito Santo, para termos coragem, intrepidez, que possamos buscar mais santidade, que possamos buscar mais intimidade com Deus. Então, a primeira coisa é isso. Não é você ser um teólogo, não. A primeira coisa é... Eu vou falar sincero, Tainá. Vou ser sincero para você. Infelizmente, tem vários teólogos que deixam muito a desejar. E às vezes eu me pergunto se de fato eles entenderam a salvação em Cristo Jesus.
Exatamente. É uma coisa contraditória, porque a teologia deve nos trazer a humildade, a um entendimento mais profundo sobre quem é Deus e sobre quem somos nós. Mas, infelizmente, isso não é solução, né? Exatamente. E eu não estou tirando mérito da teologia, tem que se aprender mesmo. Principalmente para um pastor, ele tem que saber teologia, ele tem que conhecer sobre a palavra de Deus e os vários temas que a palavra ensina. Eu não estou tirando mérito disso. Eu estou falando que, às vezes, um irmão que nunca fez teologia está mais cheio do Espírito Santo, tem mais intimidade com Deus e tem uma vida maior de santificação do que um teólogo. Exatamente. Esse é meu ponto. Meu ponto não é desmerecer a teologia, tanto que eu estudei teologia, estudei 5 anos de teologia, estou estudando pós-graduação em teologia, então eu não tenho problema com isso. A questão é que existem várias pessoas que entenderam que é no poder do Espírito Santo. Que até nisso, Tainá, em momentos específicos, o Espírito Santo vai abrir a nossa boca e vai mostrar e apontar o texto certo para falar para aquela pessoa. Exatamente. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, Tainá, é que devemos conhecer profundamente essa boa notícia. Algumas coisas que eu percebo é que alguns irmãos não conseguiram entender essa boa notícia e estão na igreja. Segunda coisa que eu percebo é que existem pessoas que ainda não têm desenvoltura, não sabem qual é o texto que vão utilizar para poder evangelizar, e isso me mostra uma situação trágica. E eu não lembro qual foi o teólogo, o pastor que falou, mas ele aponta que são analfabetos bíblicos. Pessoas que até são salvas, que entenderam a salvação em Cristo Jesus, mas pessoas que não conseguem utilizar a Bíblia, ou seja, não se aprofundaram na Bíblia para conhecer de fato mais e mais sobre o nosso Deus e o plano perfeito que Ele tem para o homem. E não tem desenvoltura de pegar, eu vou usar tal e tal texto para falar sobre o Evangelho. Eu vou separar essa, eu vou criar essa cronologia de textos para poder anunciar o Evangelho. Não se tenta, não. Infelizmente. É um déficit que alguns irmãos ainda têm. E vou ser sincero, eu brinco até, eu nasci na igreja. Meus pais eram cristãos quando eu nasci, então eu sempre estava na igreja, né? E eu vou ser sincero, até os 19 anos, mais ou menos, eu não entendia como evangelizar, não sabia o que era isso. Evangelizar? E não, na verdade até mais um pouquinho, até uns 22 anos, 21 anos mais ou menos, eu não sabia o que era isso. E é interessante você compartilhar isso agora, assim, Samuel, porque nós temos muitas pessoas que falam, né? Você é cristão. Eu nasci num berço cristão. Eu nasci num lar evangélico. Isso é uma bênção, é muito bom. Mas muitas vezes também não tem essa familiaridade com a palavra, não tem um entendimento correto, né? Do seu papel que se deve desempenhar. Esse era eu. Olha eu estava na igreja, eu tocava na igreja, eu ajudava na igreja, mas se fosse para evangelizar, eu não sabia o que falar, eu não sabia o texto que usar. Eu estou falando porque esse era eu. Mas eu falei assim, eu não posso continuar assim. Eu tenho que pelo menos estudar. Talvez eu não entenda nada, mas que eu pelo menos tenha preocupação em estudar. E foi quando eu comecei a ler, Tainá. Comecei a ler sobre alguns livros que falam sobre evangelho, como evangelizar. Comecei a me esmerar mais na Bíblia, né? Conhecer mais da Bíblia. E aí, é tão interessante que, não sei se aconteceu já com você, provavelmente já deve ter acontecido, em algum momento, em alguma circunstância, para aconselhar alguém, você está passando por algum momento de tristeza tal, sempre vem algum versículo na sua mente, no seu coração. Sim. E quanto mais nós estamos nos esmerando em conhecer a palavra, conhecer o Evangelho, conhecer o poder de Deus, nós vamos entender, Tainá, e vamos ser, em momentos certos, específicos, o que vai acontecer? Opa, eu vou saber utilizar. Eu vou saber utilizar o versículo certo naquele momento específico, porque o Espírito Santo vai usar. Vai usar porque sabe que eu tenho. Terceira coisa é ter sensibilidade. Ter sensibilidade e saber quais são as dificuldades da pessoa. Ter essa sensibilidade, Tainá. Ter a sensibilidade. E às vezes uma pessoa tem alguma dificuldade com um tema específico.
mas se você souber qual é a dificuldade, você vai saber lidar melhor com a situação. Então escute sobre a pessoa, pergunte se ela sabe o que é o evangelho, pergunte se ela sabe o que é o cristianismo, entenda bem quais são as barreiras que ela tem com relação ao cristianismo. E depois ajude ela a entender, de fato, que aquilo não é aquilo que ela estava imaginando. E por último, ter consciência que quem vai agir na pessoa é o Espírito Santo. É ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito Não bom. somos nós. Não somos nós. Isso é importante a gente entender, que nós não somos responsáveis, né, por isso. Não cabe a nós, mas ao nosso Deus. Samuel, tem algumas perguntas, alguns comentários. Deixa eu só aqui que eu me perdi um pouquinho. Nós temos o do Antônio, ele colocou, boa tarde, se puder mandar um abraço para a Casa de Reabilitação Recanto Feliz em Piabeta, Magé. Um abraço para vocês aí, né? Que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Continue abençoando muito aí. E eu tenho outro comentário, a Nancy, ela completou, né? Que ela falou, devemos nos arrepender e servir a Deus mais do que o homem, né? Mas o povo virou as costas para Deus, servindo a deuses e corrompendo no pecado, ganância e a falta de amor um pelo outro. E ela colocou, meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí a Silvia colocou, muito melhor assistir IPP do que a CNN. Para. Agora eu vou me emocionar aqui. Eu concordo com você, viu? Temos que divulgar mais os programas da IPP. Olha, eu concordo plenamente, Silvia. Por favor, você que está nos assistindo, ajude, compartilhe a nossa programação. Temos programas tão especiais aqui. Gente, e esse mês, dia 23, tem estreia do programa do nosso reverendo Arivaldo Dias Casimiro e o reverendo Hernandes Dias Lopes. Vivendo o que cremos. Pensa só, o que aguardem, esperem aí. Eu digo uma coisa, o primeiro episódio eu escutei, acho que 3 minutos do primeiro episódio. Tá bom, viu? Tá bom, né? Eu tenho certeza, eu ainda não vi, mas eu acredito, hein? Eu espero assim também. Deixa eu ver aqui, o Efraim, né? Então, qualquer um que aceita Cristo, esse é o eleito? Foi uma pergunta, Samuel. Esse tema é um tema bem o tema da eleição completo. É um tema bíblico, né? Se algumas pessoas têm dificuldade quanto a ele, né? Mas o que nós entendemos é que vai existir e existem os eleitos. Então, ele realmente vai ser alcançado. Ele citou um exemplo que ele está imaginando que a gente também acredita na doutrina da Testemunha de Jeová, dos 144 mil testemunhas de Jeová lá. Não, gente. Não. É totalmente diferente, não é isso não, irmã. Não tem o número, a Bíblia não fala. Se você for continuar lendo o texto em que fala sobre 144 mil, você vai perceber que lá depois vai falar assim, olha, incontáveis pessoas. Isso. É como se tivesse... teve 144 mil que ele falou lá, mas agora incontáveis pessoas, eu não estou conseguindo mais contar. Olha não só. Não existe isso. Aumenta, não é só isso não. Não errada. Exatamente. E aí a Silvia colocou, não, Efraim, não sabemos a quantidade, só Deus sabe. Exatamente. A Nancy, teologia é bom, mas poucas sabem disso. Muitos colocaram o Espírito Santo para fora das igrejas, para pregar nas suas próprias vontades. É uma pena, de fato é uma pena quando a pessoa desvirtua, né? Faz é o homem querendo criar seus deuses, querendo criar suas doutrinas, né? Tem que tomar cuidado. É pelo poder do Espírito Santo. E quem falar o contrário tem que contestar a Bíblia, né? A Bíblia vai ser clara quanto a isso, né? A evangelização, a proclamação. Se nós olharmos o livro de Atos e ler o livro de Atos, nós vamos perceber que o pastor Arival falou que mudaria o nome para Atos dos Apóstolos que Sofreram. Eu mudaria Atos do Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito Santo ativamente, né, agindo e direcionando, mostrando que o caminho não é aquele, era aquele outro. Então, é pelo poder do Espírito Santo que há a evangelização. Muito bom. E aqui ele continuou depois, a salvação são para todos que aceitaram o grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. E o Antônio colocou ele lá da cidade de Crato, Ceará, né, no Pará, evangelização quando a gente não sabe muita coisa, basta eu sei uma coisa que é Cristo, e me salvou e Ele pode salvar você também. Essa é a forma como ele fala, que lindo. E aí, gente,
a IPP não dá má notícia, só boas novas de salvação. Ah, que bênção. Que bênção. Antes da gente continuar, eu queria ouvir um comentário, um vídeo do pastor Kleber Carlos, que ele mandou pra gente. É o Carlos Kleber, olha eu trocando, perdão, pastor, ele é da congregação de Olímpia. Ele é o pai do Samuel, do Daniel, da Rafaela, o Davi, a Rebeca e é casado com a Laísa Thaís. Ele também mandou um videozinho pra gente falando desse tema. Vamos Legal. ouvir, Samuel? Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus Cristo dá aos seus apóstolos aquilo que conhecemos como grande comissão. O dever que eles tinham e nós, eu e você, se somos cristãos, temos, de fazermos discípulos em todos os lugares por onde passarmos. A questão é como vivermos assim, como anunciarmos o Evangelho e sermos efetivamente missionários. Você não precisa ser um pastor, nem estar num campo específico para estar assim realizando aquilo que Deus lhe chamou a fazer enquanto cristão. Eu entendo que a melhor forma de responder como sermos missionários ou como vivermos a missão que foi dada por Cristo em Mateus 28, nos últimos versículos deste livro, é sermos intencionais naquilo que fazemos. Vivermos cada dia conscientes do dever de anunciar Cristo, a começar do nosso testemunho. É verdade que somos imperfeitos, buscamos a graça de Deus, mas a começar da nossa casa e na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como nos envolvemos na sociedade, desde um passeio ao parque até uma compra numa padaria, sermos intencionais, criarmos relacionamentos e procurarmos ser relevantes aonde estamos situados. De maneira prática, seria você ir a um parque ou caminhar, correr e estabelecer contatos e se tornar conhecido e ao mesmo, sempre que possível, poder estar anunciando a palavra do Senhor. A lógica de tudo isso é sermos intencionais, anunciarmos Cristo sempre que tivermos oportunidade, mas para isso precisamos estar presentes, precisamos ser conhecidos. Então você não consegue ser um missionário ou viver a missão do Senhor simplesmente ficando em casa ou mesmo conversando só quando possível com as pessoas. Para ser missionário é necessário ser intencional. Cumpra a missão do Senhor na sua vida. Procuremos viver aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que é anunciar o seu Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor, pela participação aqui, né, nesse quadro do Sempre Conectados. E que colaboração, que palavra! Muito bom. Muito bom. É o evangelho relacional. É nos relacionarmos com o outro. E como ele disse, né? Não existe missionário calado. Muito bom. É isso, gente. Então vamos anunciar, vamos falar. Nós somos responsáveis. Abra sua boca ou então dispare os seus dedos nas redes sociais, falando com seus amigos, falando sobre o evangelho. Separe 4, 5 pessoas que você vai ficar todos os dias mandando uma mensagem, um versículo, algo de Deus para aquela pessoa, que não, principalmente que não seja cristã, e você faça o seu papel para fazê-la ler a Bíblia, conhecer mais de Deus, conhecer mais um pouquinho sobre o que é o cristianismo, o que é o evangelho. Então se esmere nisso, se volte para isso, use as ferramentas que Deus tem te dado para que o evangelho seja anunciado. Missionário que é missionário não fica calado. Missionário que é missionário se relaciona. E com certeza você tem um amigo, uma amiga que ainda não é cristã e que ainda que está no seu círculo de amizade e que precisa escutar do evangelho. Então você é o responsável por aquela pessoa. Deus vai cobrar de você se a mensagem não for anunciada para aquela pessoa. Então faça o seu trabalho. Viva o evangelho. Viva o evangelho relacional. Se relacione com as pessoas. Faça o nome de Cristo conhecido. Seja um agente de boas notícias. Muito bom, muito bom. E nós temos um outro vídeo também que eu gostaria que você acompanhasse, que essa é uma mensagem do nosso reverendo Arival, que foi... Nós pegamos um trecho de um devocional que ele também enfatiza esse tema de hoje. Vamos aproveitar e ouvi-lo também?
Alô você, quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, apenas a segunda parte. Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu quero chamar sua preciosa atenção, porque esse versículo nos ensina que Deus tem uma missão. A missão de salvar o homem, de salvar os seus eleitos na história. E aqui, essa missão não é a missão da igreja, não é a minha missão. Essa missão é a missão de Deus. Primeiro, tudo começa entre as três pessoas da Trindade, aquilo que a gente chamaria de pacto da redenção, pacto da graça. E o Pai elege, o Filho vem e redime, e o Espírito Santo vem e aplica essa obra de salvação na vida dos eleitos. Jesus está terminando aqui a sua obra, está concluindo a obra que o Pai lhe deu para fazer. E ele então chama os seus discípulos e diz: olha, eu fiz a minha parte, agora vocês, como igreja, como filhos redimidos pelo Pai, vocês terão que fazer a parte de vocês. Em outras palavras, o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que a missão dele é a mesma missão minha e sua, é a missão de Deus. Se ele fez a parte dele, se ele pagou o preço da redenção, eu e você temos que pagar o preço da proclamação dessa obra redentora. Temos que ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus. E você pode ter certeza que ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele não somente nos envia, mas ele está conosco nessa missão, ele nos capacita para essa missão, e os resultados, o sucesso dessa missão já está garantido. Então que você possa entender, compreender, que a minha vida e que a sua vida aqui na terra é para cumprir essa missão. Essa missão que é a missão de Deus. Que grande privilégio. Deus abençoe a sua vida e que você cumpra o seu papel como uma pessoa que foi enviada por Deus. Que possamos cumprir essa grande missão dada a nós aqui na terra, Samuel. Verdade. Como o pastor Arival disse, que grande privilégio. É um privilégio para nós sabermos que a nós foi confiado e nós devemos realmente ter essa missão como responsabilidade diária em nossas vidas. Muito então, que bom. possamos nos sentir privilegiados e também nos sentir responsáveis por essa missão, que não é nossa, é a missão de Deus, mas que Ele comissionou homens imperfeitos como eu, como você que estamos assistindo, para que o Evangelho seja anunciado. Muito bom. E assim, para a gente chegar nas nossas considerações finais, eu trouxe um desenho para você já comentar e já encerrar o programa de hoje. Quando você falar e falar sobre Deus e as pessoas não ouvirem, lembre-se de Noé. E exatamente, é bem a realidade que eu sempre tenho no meu coração quando eu vou anunciar o Evangelho e também explico para as pessoas que estão ao meu redor. Quem vai convencer não é você. Então, se você falar e ela não escutar e ela não querer aceitar, você semeou. Talvez em algum momento ela vai entender, talvez não vai entender nunca, mas o seu papel, o seu trabalho você fez, que foi de anunciar. muito Porque bom. quem convence é o homem, é o Espírito Santo. Não é força humana, sobrenatural. É força sobrenatural, não é força natural, né? Não é não é humana. Mas é a força sobrenatural do Espírito Santo que vai convencer. Que vai gerar conversão no coração daquela pessoa. Então, sossegue seu coração. Se tranquilize. Seu trabalho é anunciar, não é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Muito bom. Obrigada, Samuel, pela participação. Mais uma vez aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando e podendo, né,
trazer essa palavra aqui para nós. Que bênção. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui nas sextas-feiras falando sobre vários temas de grande relevância para nós, né? E é bom que nós também, nós quando estamos aqui falando, nós também estamos ratificando nosso coração. Olha, isso aqui que eu devo aprender, isso aqui que eu devo fazer, isso aqui que eu devo cumprir, né? Não é apenas para quem está nos assistindo, mas é para a gente também, né? Para ratificar na nossa vida, olha, eu preciso disso também, então eu tenho que colocar isso em prática. Muito bom. Para a gente fechar, eu até vou compartilhar a última mensagem do Eflaim. Ele escreveu o seguinte: eu sou assembleiano e sou um grande admirador da IPP e fiquei preocupado por não ter entendido sobre os eleitos, mas agora satisfeitos em saber que a salvação são para todos os que aceitarem a Cristo. Ouço o pastor Hernandes todos os dias e tenho aprendido muito com esse grande servo do Senhor Jesus. Amém. E para ele que está buscando, porque eu acho que esse é um tema que ele se interessa, Samuel, sobre a eleição. Nós temos algum curso, algum material que possa ajudá-lo ainda mais na compreensão? O EAD Pinheiros tem um curso de introdução à história da fé reformada, né? Uhum. Ele não fala muito sobre evangelização e soberania de Deus, né? O que eu indico é esse livro aqui para ele ler. Fala da eleição também? Fala sobre a soberania de Deus na evangelização, né? Perfeito. Então esse aqui, se ele quiser assistir, se ele quiser ler, A câmera, né? vai dar um cortezinho, será? Fechado, um closed. Peraí, mostra ali na do meio. Vamos ver na do meio. Opa, não, vai nessa. Opa, aqui. Aê! Esse livro aqui, ó. Evangelização e soberania de Deus. Se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? Olha, ótima dica. Espero que o Eflaim, né, possa ter suas dúvidas definitivamente esclarecidas. Verdade. Gente, calma, fica aí, que nós continuamos aqui com a nossa programação. E agora nós vamos saber o que a Lídia Dickel preparou para nós. Já que nós falamos de cursos, ela vai falar também de um bem especial, da teologia, Escola Teológica Sã Doutrina. Quase que não sai. Lídia, com você. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, você que está nos assistindo. Olha só que eu trago hoje para você uma novidade importantíssima. Quer estudar teologia reformada? A Igreja Presbiteriana de Pinheiros montou um time de professores e teólogos para te capacitar. É isso mesmo. Escola Teológica Sã Doutrina. É um time de professores que vão te ensinar sobre teologia sistemática, teologia aplicada, teologia bíblica, Antigo e Novo Testamento. E esse curso, gente, está quase de presente. O valor é de R$100 mensais e tem a duração de 2 anos. E para se inscrever é muito fácil. Você pode acessar ippinheiros.org.br/ETSD. Não perca essa oportunidade de estudar teologia reformada nessa grande oportunidade. Tá bom, gente? Esse é meu recado de hoje. Fica com você, Tainá. Lídia Dickel, para o Sempre Juntos. Muito obrigada, Lídia, pela mensagem. Olha, gente, agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual no seu ambiente, hein? Na vida nós já falamos, é Cristo e não tem outra. Mas uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve qualquer outra nova atividade. Bem, a Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito fácil numa loja bem pertinho de você ou no próprio site, que nesse momento é uma boa, hein? Inspire-se, transforme, decore. Já sabem, use Quali Vinil. Eles são parceiros nossos aqui da igreja, aqui da IPP TV, e acho que nós já falamos isso outras vezes, mas a nossa TV ficou um charme, as tintas de alta qualidade. A nossa casa tá linda aqui, gente. Obrigada, Quali Vinil, pelo cuidado, viu?
Agora, dando continuidade à nossa programação, eu quero falar o que bombou nas redes, gente. O que bombou nas redes é este post que está aqui do meu lado. Você já percebeu, né? Olha, me diz, você já sabia desse sorteio? Você estava ligado nesse sorteio que está rolando agora ou não? Se não estava, preste atenção, gente. Nós temos um sorteio que está acontecendo na página do reverendo Hernandes Dias Lopes, na página do Instagram dele, isso mesmo. E esse sorteio vai acontecer no dia 24 de abril, ou seja, ainda dá tempo de você participar. São esses 4 livros que estão ali na telinha, ó. São os livros Dízimos e Ofertas, Sofrimento, o Preço da Missão, Bíblia de Estudos da Reforma e Gênesis, os comentários expositivos, né? Todos os livros são do reverendo Hernandes. Então, essa é uma oportunidade que você que está aí nos assistindo tem de poder participar e adquirir um desses livros. Lembrando que lá na página dele tem todas as regrinhas básicas para você participar. Mas uma delas, que eu acho que eu lembro aqui, ó, é você precisa estar seguindo a página do reverendo Hernandes, marcar mais algumas pessoas lá, mas você precisa seguir também a página do reverendo Arival Dias Casimiro e a página do Instagram da Editora Hebron. Então, é Editora Hebron e Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. Seguindo esses 3 nomes, e você indo lá na página do Hernandes e comentando, você já está participando desse sorteio, você já está inscrito. E no dia 24 tem o resultado que vai sair nos stories do reverendo Arival Dias Casimiro. Então participe, gente. Olha, nós ficamos por aqui. Hoje é sexta-feira e a boa notícia de hoje é que os cultos, né, presenciais estão liberados, olha só que legal. Então, neste domingo agora, o nosso culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, além da transmissão online, ele será presencial. E para participar, é só entrar no site ippinheiros.org.br e fazer a sua inscrição, tá bom? Nós temos o culto das 8, das 11, das 4 e das 7. Então, que Deus te abençoe nesse final de semana. E, se Deus quiser, semana que vem, segunda-feira, estaremos juntos aqui com Sempre Juntos. Um abraço, tchau!